Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus em nome de Jesus Cristo, clamando para que o poder de Deus, não é, que está na palavra de Deus, venha na nossa vida e na vida de todos aqueles que ouvirem essa mensagem onde ela chegar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Aqui nós vamos ver uma ordem, né, um mandamento que Jesus Cristo dá a todos aqueles que crerem nele. Então está escrito assim, eu estou lendo Marcos, Novo Testamento, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Né? O evangelho significa o poder da salvação, né? O poder da palavra que traz vida, que tira o pecado, né? A palavra de Deus que impede, não é, a pessoa, né, de viver condenada pelo pecado, a palavra que liberta, a boa nova. Por isso o evangelho significa boa nova. Mas no versículo 17 está escrito assim, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão ou imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando nós lemos isso, nós estamos diante do poder sobrenatural de Deus. Então Jesus Cristo, não é, ele faz um mandamento para pregarmos o evangelho, mas ao mesmo tempo, não é, a instrução de como pregar esse evangelho é através do poder sobrenatural de Deus. Não é? Mas como que isso pode acontecer? Como que nós podemos pregar, não é, o evangelho com esses poderes, né, sobrenaturais que Jesus descreve aqui, poder para expulsar demônios, poder para se pegar beber uma coisa mortífera, se pegar uma serpente, nada vai nos fazer mal, poder para impor as mãos sobre os enfermos e os curarem. Da onde vem tudo isso? Né? Da onde vem esse poder? Não é? Então hoje nós vamos falar sobre a importância do Pentecostes. Hoje é dia 23 de maio de 2021 e hoje se celebra o Pentecostes. Esta festa que era obrigatória, não é? Ela acontecia justamente 50 dias, né, depois da Páscoa. Por isso que em grego Pentecostes quer dizer 50º. Né? Então eu queria que você fosse comigo, né, para você entender melhor, né, o significado desse dia e a importância de hoje nós estarmos celebrando, não é, o Pentecostes. Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Levítico. Né? Então, no livro de Levítico, no capítulo 23, né, Levítico é o Velho Testamento, né? Capítulo 23 aqui vai falar das festas, né? Muito bem. No capítulo 23, versículo 4, está escrito assim, estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Amém? Muito bem. Aí no versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, no primeiro mês, né, na Bíblia, quando Moisés escreve a respeito desse primeiro mês, ele escreve Abib, né, que vem do primeiro mês, que era a tradição dos cananeus. Depois do exílio, né, pode aparecer na Bíblia também Nissan, né, que era o primeiro mês conforme a contagem dos babilônios. Né, eles usavam calendário lunar. Então, Abib e Nissan é a mesma coisa. Então, no dia 14 se comemorava à tarde a Páscoa. No versículo 5, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. No versículo 6, e aos 15 dias deste mês, ou seja, no dia 15, né, de Abib e Nissan, é a festa dos pães asmos, né, do Senhor. 7 dias comereis asmos. Então, aqui se fala, né, que durante 7 dias se comeria pães asmos. O que significa pães asmos? Aquele que não tem fermento. O fermento simbolizava o pecado, não é? E no versículo, agora, vamos no versículo 16, né? E aqui vinha uma outra instrução, uma festa que ocorreria 7 semanas depois, né, da Páscoa. No versículo 16 fala assim, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, e então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Amém?
Então, muito bem, esses 50 dias, eles correspondem a 7 semanas. No versículo 15, o versículo de cima fala assim: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado. O dia seguinte ao sábado é o domingo, né? Desde o dia em que eu trouxerdes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras ao Senhor serão, né? Então, o que significa isso? Eles tinham a instrução de pegarem as primícias. O que seriam as primícias? Os primeiros frutos. Então eles elevavam ao sacerdote e moviam esse primeiro fruto. Né? Então, quando isso ocorria? Isso ocorria nas 7 semanas, ou 49 dias depois da Páscoa, ou seja, no 50º dia. Amém? Então isso é a origem da palavra Pentecoste, né? O 50º dia, também conhecido como a festa das semanas ou a festa das primícias. Muito bem. Nós sabemos que a Bíblia, né, desde o primeiro livro até o último livro da Bíblia, aqui retrata a obra de Jesus Cristo. Então, se nós formos lembrarmos da Páscoa, eu queria que você fosse comigo lá no livro de João, lá no Novo Testamento. Né? Então, Jesus, na verdade, era o Cordeiro, né? Aquele Cordeiro que, através do seu sangue, né, impediu que o povo de Deus fosse destruído, né, na Páscoa. Né? Páscoa significa passar por cima, né? Então o destruidor passava por cima. João capítulo 1, né, quando João Batista, né, ele vê Jesus, lá no versículo 29, ele fala o seguinte, olha: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa representa, não é? O Cordeiro da Páscoa representa Jesus Cristo, que um dia seria sacrificado para que com o seu sangue lá na cruz pudesse impedir as nossas vidas de serem atingidas pelo destruidor, pela destruição eterna. Né? E aí o que acontece? O que era o pão ázimo, né? Ou o pão sem fermento? Também Jesus. Em João mesmo, para facilitar, capítulo 6, versículo 48, né? João 6, 48, está escrito assim, Jesus falando: eu sou o pão da vida. Então Jesus, ele é o pão da vida, o pão que não tinha pecado, aquele cordeiro imaculado, aquele pão que não tinha fermento. Né? E Jesus também era a primícia. Né? A primícia, ela tem o sentido de oferta, daquilo que nós damos, entregamos. Né? Não é um texto muito conhecido, né? É João capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus fez uma oferta, o próprio Deus ofereceu o seu Filho como uma primícia, não é? Muito bem, se nós formos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né, no Novo Testamento, né, e um pouquinho mais para frente, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Preste atenção, olha só. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, Jesus, ele é a primícia, aquele que veio primeiro, não é? Aquele que teve o poder. Nós vimos na semana passada o poder da primícia, quando nós falamos de Elias e a viúva de Sarepta, não é? Em que ela tinha farinha e óleo, mas quando ela faz um pequeno bolo, né, para o profeta, né, para Elias, então há o poder da multiplicação. Então, a primícia, ela tem por parte de Deus o poder de multiplicação, de prosperar, não é? Aí no versículo 21 fala assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aqui se refere à morte espiritual vinda por Adão e agora, né, a vida eterna vinda por Jesus Cristo. No versículo 22 fala assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos estão vivificados em Cristo. Então Cristo é a própria primícia de Deus, não é? Que é oferecida por Deus a todos, né, que assim o receberem. Não é? Todos que recebem Jesus recebem a vida eterna, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Agora, Jesus, como ele foi o primeiro, né, e assim sendo, ele pôde gerar multiplicação, né, o que acontece com Jesus, né, na sua vida aqui na Terra? Né?
quando a gente fala da obra de Jesus Cristo, então nós vamos voltar um pouquinho, né? Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 3, nós vamos ver um importante acontecimento e que fez toda a diferença na obra de Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus Cristo, não é? Então ele fala que aqueles que creem nele, não é? O que eles farão? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, terão o poder sobrenatural. Da onde vem esse poder? Presta atenção aqui, olha. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Né? João fala assim, como que eu vou batizar? Eu sou um pecador, não posso fazer isso diante de ti. No versículo 15, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Então você vê, cumprir toda a justiça, Jesus estava cumprindo toda a palavra de Deus e a promessa, né, da multiplicação que havia na primícia. Jesus era a primícia de Deus, então ele teria o poder de multiplicar o reino de Deus, multiplicar os filhos de Deus, né, gerar filhos para Deus. Muito bem, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu que se lhe abriram os céus, né? E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu Filho amado, em que me comprazo. Então o próprio Jesus foi oferecido, né, a Deus como uma primícia. Muito bem. Quando nós falamos em pregar o Evangelho, né, nós não falamos apenas em conhecer, ter uma condição intelectual, conhecer todas as passagens. Nós precisamos mais que isso. Nós precisamos do poder e da unção do Espírito Santo. E essa unção do Espírito Santo, ela vem, não é, justamente quando nós obedecemos a palavra de Deus. E quando veio isso em nossa vida, né? Bom, uma vez que Jesus era a primícia, ele teve o poder, não é, de batizar com o Espírito Santo. Nós vimos, né, que Jesus ele pode batizar com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que é o poder de Deus. Né? Então, quando você vê aqui, por exemplo, em João, eu queria que você fosse comigo, né, no Evangelho de João, né, quando Jesus ele é batizado, né, ele também, né, um detalhe, quando João Batista fala, diz assim, ó, quando ele fala assim no versículo 33, olha, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João, quando ele relata o batismo de Jesus Cristo, ele relata que Jesus Cristo tem o poder de batizar com o Espírito Santo. E aqui que existe o poder de nós cumprirmos a obra de Deus, revestidos com o poder de Deus. Agora sim, nós vamos para o livro de Atos, né? Atos, Novo Testamento, Atos capítulo 1, versículo 3. Jesus ele fica 40 dias conversando com os seus discípulos, dando instruções. Jesus, lembre-se, ele foi sacrificado, né? Foi crucificado, né? Depois ele ressuscita ao terceiro dia, aí ele fica 40 dias ensinando. Atos capítulo 1, versículo 3. Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então ele foi ensinando. No versículo 4 está escrito assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Não é? Então, Jesus vai falar, esperassem a promessa do Pai. Qual promessa que era? No versículo 5 ele responde, porque na verdade João batiza com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Muito bem. Aí, então já começava, né, Jesus
a multiplicar, não é? A primícia de Deus começava a trazer frutos, não é? Muito bem. E por que ele pede para não se ausentar de Jerusalém? Porque seria a primeira grande oportunidade e o primeiro marco do nascimento da igreja. Uma igreja que seria, né, traria nos seus discípulos, né, naqueles que o seguiam, o poder do Espírito Santo. E aí, quando nós falamos das festas, né, existia uma instrução, se você puder voltar comigo, né, lá no livro de Êxodo, né, no livro de Êxodo, no capítulo 23, lá no versículo 17, né, está escrito assim: 3 vezes no ano, todos os teus varões, né, todos os homens, todos aqueles que são do povo de Deus, aparecerão diante do Senhor. Então, o que significaria isso? Aparecer diante do Senhor significaria estar diante do tabernáculo, ou diante do templo, né, quando depois o templo foi levantado, né? Então, seria uma oportunidade que, segundo historiadores, existiriam por volta de 2 milhões de pessoas, né, em Jerusalém por ocasião dessas festas. E aí, então, acontece o poder de Deus para pregar o Evangelho. Né? Então, eu queria que você fosse comigo, voltasse lá em Atos, né, para nós praticamente concluirmos, né, e fosse comigo lá no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver a descida do Espírito Santo. Está escrito assim, no versículo 2: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então o dia de Pentecostes seria como se fosse o domingo. Neste domingo, dia 23 de maio de 2021, não é? Então todos reunidos no mesmo lugar. No versículo 2: E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentados. Então veio um vento, né, e veemente e impetuoso, poder sobrenatural, invisível, mas real, não é? No versículo 3: E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. No versículo 4: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o segredo do poder de Deus na nossa vida não é quando nós buscamos o poder sobrenatural de Deus por uma cura, por uma libertação, para levar a salvação. Quando nós buscamos o poder de Deus para cumprir os mandamentos do Senhor Jesus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque é Ele que vai trazer essa capacidade. Então eles começaram a falar em outras línguas, como Jesus tinha falado, né? Em meu nome, né, falarão novas línguas. Muito bem. No versículo 41 desse mesmo capítulo 2, nós vamos encontrar o fruto, né, desse revestimento que é o Espírito Santo. Aqui quando fala assim, podemos ler até no versículo 41 mesmo, está escrito assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então você vê a capacidade, né, dada pelo Espírito Santo, que é a unção, para falar, né, as vidas, para falar aos corações, né, e transformar as pessoas, para levar, né, o amor de Deus, o poder do Evangelho. Amém? E para terminar, Atos, né, isso aconteceu também, né, mais para frente, e nós vemos os sinais que seguiam. Né? Olha só, Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, né, novamente os discípulos, né, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pentecostes, né, ele na verdade representa o início da igreja primitiva. Representa o início do Novo Testamento, em que o Espírito Santo, né, vem sobre as pessoas, né, e capacita elas para fazer a obra de Deus. Né? Jesus tinha dado um mandamento, e esse mandamento teria que ser feito com o revestimento do poder de Deus. E esse revestimento do poder de Deus é a presença do Espírito Santo. Se você pergunta, o que eu faço para receber o Espírito Santo? Né? Em primeiro lugar, né, o Espírito Santo, ele é um direito, né? Ele já é uma bênção concedida
um presente concedido a todos aqueles que recebem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, não é? E depois disso, depois de ter recebido Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, buscam, através da palavra de Deus, a mudança de vida, não é? Permitem que Deus mude, não é, a sua vida. E para isso, o sinal, o que vai ser o sinal, o que vai manifestar esse desejo de mudança de vida, é uma palavra chamada santificação. Ou seja, se separar de todas as coisas do mundo, né, que são contrárias à palavra de Deus. Quando eles estavam no cenáculo, eles estavam orando, eles estavam jejuando, eles estavam intercedendo, eles estavam buscando. E essa busca do Espírito Santo é que faz com que Deus possa conceder o Espírito Santo. E uma vez o Espírito Santo na vida de uma pessoa, sobre a vida de uma pessoa, então aí sim há o revestimento de poder e autoridade. Eu espero que você tenha, nesta manhã, entendido o significado de Pentecostes, o poder da primícia, e entendido que sem o Espírito Santo nós não temos o revestimento. Né? Nós somos muito suscetíveis, né, de desejos de carne, desejos carnais, né? E nós não temos um revestimento para a nossa própria proteção. Então, quanto mais, não é, levar a palavra de Deus para as outras pessoas, o Espírito Santo é a garantia de que nós vamos continuar firmes no caminho de Deus. Então, eu espero que você tenha entendido isso. Vamos baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra e te agradecer também por Jesus Cristo, a tua primícia, meu Pai, que gerou as primícias, meu Pai, do teu povo, para que pudéssemos receber o Evangelho. Hoje nós ouvimos a palavra, porque o teu poder multiplicou a todos aqueles que pregam o Evangelho com poder e autoridade, Senhor, com a tua unção. Senhor, em nome de Jesus, todas as vidas que estiverem ouvindo essa palavra, pregado de uma forma muito simples, mas que eles tenham o desejo de entregar a sua vida para Jesus Cristo, declarar que Ele é o único Senhor das nossas vidas, que não existe nenhum outro caminho, e que através de Jesus Cristo, e somente através deles, nós podemos ser batizados com o Espírito Santo, e assim sendo, estarmos revestidos do poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, um bom domingo a todos. Lembrando que o culto lá em Ribeirão Pires, a igreja, né, já está aberta, né, para os cultos presenciais, uma boa notícia. E que nós continuamos, né, trazendo os cultos virtuais também, todos os domingos às 10 horas. E o grupo familiar às 20 horas. Né, nós estamos praticamente concluindo o nosso estudo sobre o tema maturidade cristã. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até lá, em nome de Jesus.